Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui. Ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é uma quiche de calabresa, que além de muito gostosa, ela é muito rápida, prática e baratinha. Porque das opções aí, eu acho que ela é uma das mais baratas. E também rápida, porque a calabresa já tá pronta, né? Então ela é bem rapidinha pra fazer. Então uma das opções mais baratas e rápidas, por isso que eu resolvi trazer a quiche de calabresa. Mas nada impede de você trocar o recheio e colocar o recheio que você quiser. Se você trocar o recheio, dá até pra você servir como uma refeição. Se você fizer como frango, com bacalhau, dá pra você servir no jantar acompanhado de uma saladinha. Essa de calabresa eu não comeria como uma refeição, porque a linguiça calabresa é um embutido. Então eu preferia comer como um lanche da tarde. Então se você trocar o recheio, dá até pra você servir como uma refeição. Então fica uma opção aí de jantar aí, que é bem rapidinho e bem gostoso. E nessa receita eu usei apenas manteiga. Você pode usar outra gordura, você pode usar uma gordura vegetal, você pode usar margarina, mas vai dar diferença na massa, vai dar certo do mesmo jeito, mas a diferença é que se você usar uma gordura vegetal, por exemplo, se você usar somente a gordura vegetal, ele vai ficar aquela massa mais parecida com a massa podre, que é aquela massa de empada, mas vai dar certo também, se você gosta, pode utilizar, ou se você quiser fazer meio a meio, metade gordura vegetal, metade manteiga, também dá certo, também fica bom. Eu preferi fazer somente com a manteiga, que eu prefiro por conta de sabor, mas você pode ficar à vontade de usar qualquer uma das gorduras que também dá certo. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo, em xícaras em gramas, então bora lá cozinhar. E essa receita eu começo colocando a farinha de trigo num bowl. Eu já peneirei minha farinha, eu gosto sempre de peneirar para tirar os gruminhos. Vou colocar também o sal e também a manteiga. Como eu falei, pode ser a gordura vegetal, pode ser metade gordura, metade manteiga. E a manteiga a gente tem que estar bem gelada. Eu deixei 10 minutinhos no freezer antes de utilizar. E agora é só ir apertando com a ponta dos dedos até virar uma farofinha. Então é somente com a ponta dos dedos, não use a mão inteira, que é para não derreter essa manteiga. Isso daí não pode ficar quente, não pode derreter. Se você tiver um processador, pode utilizar. Eu não quis fazer com processador, porque eu sei que nem todo mundo tem, então tô fazendo à mão, mas se você tiver, é só jogar tudo no processador e bater. E depois que juntou toda a manteiga, que apertou e virou essa farofinha, chegou no ponto de farofinha, agora sim eu vou colocar um ovo. Eu já dei uma batidinha no ovo já pra adiantar. E também vou colocar um creme de leite. E aí eu vou de novo mexer, mas com cuidado, com a ponta dos dedos, que é para não derreter toda essa manteiga. E vou mexer até ficar uma massa, uma única massa. Mas lembre-se que não é para sovar, é só misturar até juntar e agregar toda e ficar uma massa só. E, gente, eu estou usando manteiga com sal. Então, eu coloquei na receita 2,5 gramas de sal, que é meia colher de chá. Se você for usar uma manteiga sem sal, você coloca 5 gramas de sal, que é 1 colher de chá. E depois que misturou a massa, ela ficou assim. Ela tá um pouquinho molinha porque a manteiga derreteu um pouquinho, mas não precisa mexer mais. Ela ficou assim juntinha, não precisa mexer mais. Agora eu vou colocar num saquinho, aqueles saquinhos próprios para alimento, e vou deixar na geladeira por pelo menos meia hora. E agora pro recheio eu tenho aqui a calabresa, que eu já cortei em rodelas e eu dei uma fervida nela para tirar um pouquinho do excesso de sal, porque eu acho que fica muito salgada. Se você não acha que fica salgada, então é só triturar e já utilizar. Eu dou uma fervida porque eu acho que é muito salgada. Então eu fervi e agora eu vou passar no processador e eu já volto para continuar a receita. E agora sim, a calabresa já está triturada, já passei no processador. Agora vamos pro recheio. E agora na panela eu vou colocar um pouco de azeite e colocar a cebola para fritar. E, gente, esses temperos que eu estou usando, essas quantidades, eu coloco a quantidade que eu gosto, que todo mundo aqui em casa gosta. Então, fique à vontade para trocar, para substituir, para tirar. Então, é meio pessoal. Então, se não gosta de cebola, não coloca, ou coloca menos. Se gosta de mais alho, coloca mais. Se gosta de menos, coloca menos. Então, eu só tô colocando do jeito que eu gosto. Então, tô dando uma ideia para vocês de como fazer o recheio.
E depois de fritar a cebola, vou colocar o alho também para fritar. E agora sim, a cebola e o alho estão fritos. Agora eu vou colocar a linguiça calabresa que já está triturada. Vou dar uma mexidinha e vou tampar, vou baixar o fogo, vou tampar e vou deixar uns 5 minutinhos aí para juntar um pouquinho de água, que é para poder essa linguiça pegar o sabor do alho e da cebola. E depois de cozinhar por uns 5 minutinhos a linguiça, vou dar uma mexidinha e agora vou colocar o palmito, que eu adoro, adoro palmito. Vou dar uma mexidinha e vou colocar também milho e ervilha. Eu não coloquei todo o milho e toda a ervilha, que eu achei que era muito, então coloquei um pouco mais da metade, mas não se preocupe que eu vou deixar a quantidade tudo na descrição do vídeo. E eu vou colocar também um pouco de pimenta do reino, que eu adoro, acho que não pode faltar. E por último um pouco de cebolinha e tá pronto o recheio. E aqui eu tenho aqueles saquinhos próprios para alimento. Eu vou abrir ele para poder abrir a massa em cima desse saquinho. E esse outro saquinho que eu guardei a massa, eu também vou abrir para colocar em cima da massa. Então eu vou abrir a massa entre dois saquinhos. E eu abro a massa em cima do saquinho para facilitar, para ela não grudar na mesa, para não precisar usar mais farinha, né? Se usando mais farinha acaba deixando a massa um pouquinho mais dura. Então eu prefiro abrir assim no saquinho, mas se você não tiver o saquinho, então joga uma farinha em cima da mesa e vai abrindo com o rolo. E agora é só abrir a massa num tamanho um pouco maior do tamanho da forma que você vai usar. Agora veja que eu abri a massa, tá no tamanho maior do que o tamanho da forma. E eu vou usar essa forma, ela tem fundo falso para facilitar na hora de desenformar. Não precisa untar, não precisa passar nada na forma. E agora eu vou tirar o saquinho da parte de cima para acomodar a massa na forma. E agora eu tirei o saquinho de cima e agora eu vou com as pontas dos dedos apertar as laterais para acomodar e modelar a massa na forma. E agora, onde tem essas rebarbas, eu vou tirar essas rebarbas e vou colocar onde está faltando, que nem aqui está faltando, ou onde está mais fino. Então eu vou aproveitar toda a massa. E depois de ajeitar toda a massa na forma, com as costas de uma faca, eu vou passar na lateral para tirar esse excesso, para deixar um acabamento bem bonitinho. E aqui eu tenho uma clara, que cai um pouquinho de gema. Eu vou pincelar todinha no fundo da minha massa. Isso vai ajudar a dar uma selada na massa, evitando que a umidade do recheio passe para a massa, fazendo com que a massa fique um pouco mais crocante. E depois de pincelar toda a clara no fundo da minha forma, eu vou levar para o freezer e deixar lá por uns 10 minutinhos, que é só até fazer o creme que vai por cima do recheio. E agora, para o creme que vai em cima do recheio, eu tenho aqui 2 ovos inteiros, que eu já dei uma batidinha, e agora eu vou acrescentar o creme de leite.
E esse creme é bem simples, é só misturar os ovos com o creme de leite. Aí se você quiser, você pode colocar uma pimenta do reino, algum queijo ralado. Eu coloquei somente sal e vou dar uma mexidinha e tá pronto. E a massa ficou 10 minutos no freezer, a clara já secou e com a ajuda de um garfo, vou fazer vários furinhos no fundo, que é para ela não estufar enquanto assa. E depois de furar todo o fundo da minha massa, eu vou salpicar farinha de rosca, que é para ajudar a deixar a massa mais crocante. E agora, como o recheio já está frio, já dá para montar a torta, então eu vou usar todo o recheio. Depois de colocar todo o recheio e espalhar com uma colher, eu vou colocar aquela misturinha de ovos com creme de leite e vou espalhando com a colher, que é para o creme entrar em todo o recheio. Eu não vou usar todo o creme, porque ficou bastante, senão meu recheio vai ficar boiando. Vai sobrar um pouquinho. Se você quiser colocar todo, pode colocar. Eu não vou pôr, eu acho que a quantidade que eu coloquei já é suficiente. E depois de colocar o meu creme, eu vou levar para assar e meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá mais ou menos 50 minutos ou até ficar douradinho. E a quiche assou, ela ficou 40 minutos no forno, veja que ela tá bem firme em cima, mas esse tempo vai variar de forno para forno, verifica se ficou douradinho, tiver douradinho você pode tirar. E como a minha forma tem fundo falso, eu vou usar um copo para ajudar a desenformar, e ela ainda tá morninha, não tá completamente fria, eu gosto de desenformar ela morna para facilitar, e veja que eu só coloco em cima do copo e consigo tirar com facilidade. E para tirar esse disco do fundo também é bem facinho, como ela tá morninha, então a manteiga fica molinha, então fica mais fácil de tirar. E olha como ela fica bem linda. E agora eu vou cortar uma fatia bem grandona para mostrar para vocês como ficou por dentro. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.